Hoje nós vamos dar prosseguimento à matéria que nós estávamos sobre Platão. Hoje é a terceira aula. A primeira aula foi uma apresentação biográfica e bibliográfica, histórica e historiográfica da figura que foi Platão na história da filosofia. Mostrando as relações dele com Sócrates, como o discurso platônico, os diálogos platônicos são classificados, esotéricos e esotéricos, né? Diálogos de maturidade, diálogos socráticos, diálogos de velhice e diálogos de transição. Fizemos uma apresentação geral do pensamento, da vida de Platão. Na segunda aula, hoje é a terceira aula de Platão, a gente viu que Platão é um autor que demora. Provavelmente a gente vai ter uma quarta aula de Platão, que é quando eu vou falar sobre a famosa alegoria da caverna. Nós mostramos na segunda aula a importante teoria da mimesis, uma das teorias mais fundamentais do pensamento platônico, que é a teoria da imitação, ou também chamada de teoria da participação. Platão é o primeiro autor a realmente cristalizar a compreensão de um mundo dividido em dois planos. Um plano que vai se chamar de plano sensível, ou mundo das cópias, e um outro plano que vai se chamar de plano inteligível, ou mundo das ideias. Na verdade, a teoria de Platão é uma adoção de uma solução parmenídica, uma solução eleata, para responder a um problema socrático. Pelo menos é uma maneira bem resumida que eu estou fazendo aqui para explicar a teoria das ideias. Como assim? Ele adota uma explicação eleática, na medida que os monistas, a escola de Eleia, Parmênides, de Eleia e Zenão, de Eleia e Melisso de Samos, foram autores que diziam que literalmente entenderam que o sensível nos engana. São os primeiros autores a ter uma certa desconfiança àquilo que é apresentado pelos sentidos, compreendendo que os sentidos está afiliado à doxa, à opinião, portanto não está à luz da verdade, não está, portanto, à luz do ser, mas sim do não ser, obscurecido pelo não ser, ao passo que o ser constitui a aletheia, a verdade, que é única e é eterna, né? É eterna, é permanente, ao passo que a doxa lida com aquilo que não é permanente, com aquilo que é passadiço, com aquilo que está sujeito ao tempo. De modo semelhante, a divisão que Platão faz do mundo em dois planos, sensível e inteligível, caminha mais ou menos pelo mesmo, traça basicamente o mesmo caminho, né? Só que, como eu falei, a resposta de Platão, no fundo, ele adota um modelo parmenídico, mas para conferir uma explicação, uma solução ao problema socrático. Por que socrático? Porque o que é a ideia? A ideia, ou forma, é o entendimento de que aquilo que eu observo, eu só observo em vista de uma compreensão prévia, em vista da compreensão do conceito. Eu só sei que esta caneca é uma caneca se eu souber o conceito. Eu só sei que uma coisa é uma coisa se eu entendo a sua definição, o seu conceito. Não estou aqui, a princípio, diferenciando conceito de definição, ainda que exista uma diferença. Mas estou colocando como se fossem sinônimos, por enquanto. Mas Platão, ele, no fundo, é percebido o seguinte: olha, é o conceito, a definição, a compreensão inteligível de algo que me garante que eu reconheça naquilo que se observa no mundo tais coisas. Eu só sei que existem livros porque eu conheço tais livros. É o conceito que me permite dar unidade e sentido à multiplicidade. Foi o exemplo dos livros que eu dei na última aula. Eu tenho diversos tipos de livros diferentes, mas eu reconheço todos eles dentro do gênero livro, ou eu reconheço uma série de pessoas dentro do gênero ser humano, homens, mulheres como seres humanos, crianças, porque
eu entendo o conceito previamente e com isso eu consigo aplicá-lo aos casos dados, aos casos particulares, a este livro, a este homem, a esta criança, a esta mulher, a este quadrado, a este cavalo, a este cachorro, a este abacateiro. Ou seja, eu vou aplicando os casos, eu vou reconhecendo os conceitos de cada coisa aqui dita nos casos dados, nos casos particulares. Muito bem. Entendido que, para isso, diante disso, Platão vai dizer, olha, a cópia, a cópia é uma imitação da ideia. No fundo, ele diz, como é que eu sei que o André é um homem, é um ser humano? Porque, de alguma forma, este ser humano, que é observado no plano de sentidos como André, copia, imita, participa, incluindo em sua forma, em outros aspectos também, daquilo que reconhecemos como sendo uma pessoa. Tá claro? O mesmo se dá em relação a um livro, o mesmo se dá em relação a uma caneca, o mesmo se dá a qualquer gênero que eu queira considerar. É interessante que as ideias para Platão, elas não são apenas ideias concretas, livros, pessoas, árvores, né? Um rio, mas também diz respeito àquilo que se trata, àquilo que é abordado de forma abstrata. Constitui também ideias, virtudes, a própria virtude é uma ideia, né? O bem é uma ideia, ou seja, noções abstratas. E essas ideias, ao contrário do que possa parecer, essas ideias mais abstratas, como o bem, o belo, a verdade, elas é que guiam as ideias mais concretas. Ou seja, elas são mais áureas, elas são mais importantes, elas são as que ocupam o topo da cadeia de ideias, de conceitos que vão do mais abstrato ao mais concreto. Daquilo que exige aquilo que só pode ser compreendido à luz do pensamento, o topos noetos, aquilo que pode ser que deve ser compreendido à luz do pensamento, mas é passível de ser observado de forma inconcreta, ou seja, de forma física, como são os objetos ditados pelas ciências naturais. Ok? Nesse sentido, a gente tem aí a ideia, o conceito fundamental, o modelo cosmológico de Platão. Um mundo dividido em ideias e cópias. As cópias sendo múltiplas, as ideias sendo unas. Pois é uma ideia que garante e a baliza da base a qualquer cópia que lhe corresponda, ou seja, que lhe diga respeito, que faça referência a ela. Mas isso é uma teoria, digamos, é uma teoria cosmológica, como o mundo funciona. Quando eu falo cosmologia, eu estou falando no fundo é isso. Como o mundo funciona, como o mundo é. Para Platão, o mundo é assim. Mas essa teoria cosmológica ela vem associada, como é muito comum entre os filósofos, a uma teoria epistemológica. Qual a diferença entre uma cosmologia e uma epistemologia? Uma cosmologia, eu estou dizendo aqui respeito ao seguinte: uma cosmologia vai dizer o que o mundo é, como ele funciona, como é que ele é. E uma epistemologia é como eu conheço esse mundo tal como ele é. Ou seja, conjunta essa compreensão do que é o mundo das ideias, a diferença entre ideias e cópias, Platão também tem que dizer como é que eu conheço, a partir das cópias, as ideias. Como é que eu chego às ideias? Como é que quando eu olho essa caneca, eu reconheço uma caneca? Como da cópia, ou seja, em outras palavras, eu não apenas tenho que desenvolver uma teoria cosmológica, física, mas eu preciso desenvolver também uma teoria epistemológica. Uma teoria que explique como eu consigo chegar a essas ideias. Como eu consigo identificar o mundo tal como ele é descrito por Platão. Então, entendido que é
a cosmologia de Platão, que é um mundo dualizado, é um mundo dividido. Nós vimos também que esse modelo dual, esse modelo binário, né, esse modelo platônico binário vai servir de pauta também para o cristianismo posteriormente. Né? O cristianismo é uma doutrina religiosa também fundada numa ideia de um mundo dualizado. Né? Há um mundo fundado no suplício, há um mundo fundado ao mundo terreno e há um para-além da terra. Há um mundo, há uma realidade paradisíaca, há uma eternidade. Há um temporal e há uma eternidade. Há uma dimensão sujeita ao tempo, uma dimensão sujeita à eternidade. Essa compreensão cristã ela é profundamente platônica. Ela é de forte raiz platônica. A gente não pode se esquecer disso. Mas, além disso, como Platão explica, voltando agora a Platão, saindo um pouquinho do cristianismo e voltando a Platão, como Platão explica a teoria da imitação-participação. Como é que eu chego à teoria da imitação-participação? Desculpe. Platão vai dizer basicamente o seguinte, olha, eu chego a essas teorias, eu chego a essa compreensão, porque a pergunta é de onde eu obtenho as ideias. Platão vai dizer, eu não posso obter a ideia a partir do sensível. É evidente. Porque uma vez que o sensível é múltiplo, ele não poderia me estabelecer, digamos assim, os parâmetros que garantem a certeza de que uma coisa é uma coisa. Se eu olho um livro, vamos pegar novamente o exemplo do livro. Se eu pego um livro e vejo o livro ele tem formas, cores, dimensões diferentes. Quais são os aspectos do livro que fazem de um livro ser um livro? Não pode ser a cor. Porque, por exemplo, há livros de cor preta, há livros de cor branca, há livros de cor verde, há livros de diversas cores. Faria de todos, se eu elegesse o verde como a cor de um livro, os livros de cor branca, ou preta, ou vermelha, ou roxa, não seriam tidos como livros. Ou seja, o múltiplo, ele me oferece, digamos assim, um volume de dados, de informações que, a princípio, eu não sei estabelecer quais são aquelas que devem ser tomadas como essenciais e aquelas que devem ser tomadas como inessenciais, como acidentais, como irrelevantes. Então ele vai dizer, o que faz com que eu reconheça uma coisa como uma coisa é uma espécie de conceito prévio. Eu preciso ter previamente, não é a partir da experiência que eu obtenho o conhecimento. Na verdade, na experiência eu não obtenho conhecimento. Na experiência apenas se dá um reconhecimento das coisas. Em outras palavras, Platão literalmente vai defender o inatismo. Eu só conheço as coisas porque, de alguma forma, eu já nasço com elas. Eu já as trago comigo. Essa é a ideia importante do inatismo, uma teoria fundamental na filosofia e na epistemologia. Por quê? Porque o inatismo é justamente será a tese que vai afirmar que o nosso conhecimento que nós não somos uma página em branco, melhor dizendo, que nós não somos uma página em branco. Que nós já temos gravado, como dizem os cristãos, em nossa alma, ou como vão dizer os biólogos, em nossos genes. É trocar um pouco o 6 pelo meia dúzia, porque no fundo o que está sendo dito é: nós não nascemos, o conhecimento não é fruto pura e simplesmente da experiência. É preciso de estruturas prévias que garantam isso. Platão é o primeiro autor renatista. Ele vai dizer que as ideias são inatas.
Eu já nasço com as ideias. Eu já trago as ideias comigo. Eu já as angariam dentro de mim. No fundo, a experiência não é, para Platão, um processo de conhecimento. É muito mais um processo de reconhecimento daquilo que já está dado, daquilo que já está previamente dado. Nisso se estabelece a chamada teoria das ideias. Desculpa, a teoria da reminiscência ou anamnese. Teoria da reminiscência ou anamnese. A palavra anamnese em grego quer dizer lembrar. A anamnese é um conceito importante na medicina. É o histórico pessoal. A primeira coisa que o médico faz quando alguém chega no hospital é fazer a anamnese. Ele vai fazer uma série de perguntas querendo saber como é que essa pessoa é. Como você bebeu, qual é a sua, que tipo de bebida que você bebe, que tipo de comida você come, a história da sua família, a história do seu pai, a história da sua mãe, a sua história prévia, que doença você já teve, que vacina você já tomou, se você faz uso de uma medicação, se você é alérgico a alguma coisa. É a anamnese. Essa memória, trazer a memória. E é isso que faz E essa é a proposta da teoria de Platão. Para Platão, você tem as ideias e as cópias, e eu reconheço as ideias nas cópias. Eu sei que esta pessoa é uma pessoa, eu sei que isto aqui é um copo, porque eu já trago comigo a ideia, digamos assim, a ideia de copo, de os conceitos da matemática e por aí vai. Eu já as trago comigo, já trago, eu já traço isso previamente, né? Um inatista importante no século XVII, que é René Descartes, diz uma imagem muito interessante. Ele usa a imagem, é a marca do Criador na criatura, ou seja, é como se nós já estivéssemos com uma marca d'água. Essa marca d'água seriam as nossas ideias. Tá? E Platão é o primeiro autor a defender o inatismo. É o primeiro importante filósofo inatista. É importante, e é também importante pensar que o inatismo não é uma ideia, não é uma compreensão, uma teoria que se perdeu na história da filosofia da ciência. Ela se mantém de alguma forma. E muito forte. Quando você vê o reducionismo científico, os biólogos, dizendo que tudo que nós somos e pensamos é resultado dos nossos genes, isso é uma teoria fortemente natista. Quer dizer, nós já nascemos com uma série... Nós não apenas nascemos livres, nós temos uma série de pré-determinações no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, até nas nossas capacidades, que já é determinada inatamente, ou seja, antes do nascimento, na formação dos genes. Como eu falei, é trocar o 6 pelo meia dúzia, mas, no fundo, a teoria natista é isso. E essa teoria está presente lá em Platão. Tudo bem? Platão vai tentar demonstrar a teoria da anamnese, da reminiscência ou anamnese, em diversos momentos da história, em muitos de seus diálogos. Volta e meia, Platão tenta, de uma maneira ou de outra, demonstrar isso. Mostrar que nós não somos, que nós temos essa ideia. E uma forma que ele faz isso é manipulando de maneira muito precisa, muito adequada, muito inteligente, né, os mitos e as narrativas míticas de sua época. No qual ele tenta mostrar aqui e ali a teoria da anamnese, de que nós não somos uma página em branco. Por exemplo, há um texto importante de Platão chamado Mênon. O Mênon é um livro que diz basicamente o seguinte. O Mênon é um livro em que Platão ele vai falar sobre a virtude. A pergunta que Platão coloca é: a virtude é adquirida ou é inata?
Nós nascemos com a virtude ou adquirimos a virtude ao longo da vida? Por exemplo, Aristóteles, que vai ser discípulo de Platão, vai dizer que nós adquirimos a virtude. Ela é resultado do hábito. Platão, como inativo, vai dizer, não, nós nascemos com a virtude. E o Meno é justamente essa defesa do inatismo em relação à arete, às virtudes. É um exemplo muito interessante que ele dá, é o exemplo do escravo. Do escravo. Platão, claro, aí o Sócrates, que aparece no diálogo de Platão, é um Sócrates conceitual, é um personagem conceitual, muito mais uma autoridade, porque no fundo é a teoria de Platão que está em jogo ali. Sócrates fala com Meno e pede para trazer um escravo, um jovem escravo. Usar o jovem escravo não é à toa. Em ciência a gente podia dizer que ele está usando uma espécie de grupo de controle. Por quê? Porque sendo jovem, ele não obteve conhecimento, digamos assim, uma aprendizagem empírica. Ele não tem experiência de vida, ele é jovem. Se fosse um escravo idoso, esse cara aprendeu alguma coisa durante a vida dele. Ele é jovem, ele pouco aprendeu. E sendo escravo também tem outro detalhe. Ele não teve uma formação educativa, ou seja, nem tem uma formação educacional, nem tem uma experiência de vida. No fundo, está dizendo, esse cara, o que ele apresenta de conhecimento é fruto único e exclusivamente dele. Nada de fora foi colocado ali para que ele apresentasse tal conhecimento. E aí é interessante nesse livro que o jovem escravo, Sócrates instiga esse jovem como velho torpedo, por isso o apelido torpedo. Sócrates instiga esse rapaz a uma série de perguntas sobre um problema matemático, que é como obter de um quadrado dado, um quadrado que seja o dobro da sua área. As primeiras soluções que ele oferece são soluções que nascem da observação empírica. É aquele famoso erro que muitos alunos cometem na matemática. A gente vai pelo olhômetro. O olhômetro existe. O que é o olhômetro? É tentar você resolver um problema pela observação, observando o objeto empiricamente dado. Ele dá um quadrado e pede para ele oferecer um outro quadrado que seja o dobro da área do primeiro. E o cara dobra o tamanho da área. E aí, em vez de ter um quadrado, você tem um retângulo. Ele fala, olha, você realmente me ofereceu uma área que é o dobro, tal como eu pedi, mas não manteve a forma quadrangular, e sim obteve uma fórmula retangular. A segunda solução que o jovem escravo faz é quadriplicar o tamanho do primeiro quadrado. E aí ele oferece, ele fala, agora você tem uma forma adequada, mas você perdeu a área que eu pedi. Não é uma área que seja o quádruplo da primeira, é uma área que seja o dobro da primeira. E a única saída que o escravo descobre, na medida que Sócrates vai fustigando ele, vai instigando ele, é tentando entender, não pela observação empírica, mas tentando entender os princípios ordenadores da matemática. Ou seja, as leis que estão ali, que habitam ali naquele polígono e que garantem as regras fundamentais da geometria, da compreensão do espaço. Quando o escravo faz isso, ele encontra a saída, dividindo basicamente o quadrado em dois triângulos, observando, portanto, o teorema de Pitágoras, e daí extraindo um quadrado que seja o dobro da área do primeiro. A pergunta que Sócrates faz ali, na fundo a pergunta que Platão coloca é: como esse jovem obteve tal conhecimento? Ele vai dizer, ele não obteve, por ser jovem, ele não obteve da experiência. Por ser escravo, ele não teve uma formação educacional, ou seja, uma escola. Ele não teve uma escola. Ele só extraiu dele. Ou seja, esse exemplo é um exemplo claro que aparece no diálogo Mênon é um claro exemplo de inatismo, de demonstração da teoria inatista. Tá?
Não é apenas esse exemplo, não, vão aparecer outros exemplos. Platão vai utilizar vários exemplos no Banquete, vai aparecer no Fedro, a famosa experiência da beleza e do amor, né? No Fedro, Platão pergunta como é que ele vai mostrar que na experiência amorosa, na chamada experiência erótica, porque vem da palavra eros, né? Na experiência da paixão de um ser humano por outro, no seu sentido da paixão da paixão carnal, né? Da paixão erótica, Platão vai mostrar que essa experiência não é uma experiência originalmente sensível, né? A pergunta de onde nasce o desejo pela paixão vai dizer, é porque de alguma forma a alma do amante, ou seja, daquele que ama, identifica no amado, aquele que é objeto de amor, ele identifica a ideia da beleza. E quando a alma se dá diante da ideia da beleza, não é uma coisa bela, é a ideia da beleza. O objeto amoroso suscita beleza, faz com que aquele indivíduo reveja em si, aí que está a anamnese, aí que está o elemento surpresa do inatismo, suscita em si aquilo que ele já conhecia previamente, que é o belo. O belo não como uma coisa bela, não como um belo jarro, não como uma bela mulher, não como um belo rapaz, não como uma bela paisagem, mas a própria beleza, a ideia da beleza que garante com que jovens, homens, mulheres e paisagens e jarros sejam belos. É a ideia em si. E isso é obtido através da relação amorosa própria do erotismo, né? Porque os gregos têm duas visões muito interessantes do amor. O amor filial, da filia, da filosofia, com o amor da amizade, a relação entre pessoas que são profundamente amigas é uma relação de amor, mas também tem a relação erótica, a relação do desejo por outro, no sentido que beira quase a sexualidade. E para Platão, todas essas experiências constituem experiências de aprendizado da alma. Isso é bonito, Platão. São formas da alma aprender de autoconhecimento. Nesse sentido, novamente faz jus à frase ali lá do afresco, do oráculo de Apolo, do oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. A própria relação amorosa, a relação com as matemáticas, tudo para Platão é um processo de autoconhecimento. Né? É assim como Platão traduz autoconhecimento, é a forma que Platão traduz o cuidar de si. Que é um conceito muito importante para os gregos, como vai mostrar um filósofo no século XX chamado Michel Foucault. Tá? Falta pouquinho. Na próxima aula, seu Jorge, a gente falou o que é a reminiscência. Né? Como a reminiscência aparece no Fedro, no Mênon, em todas as obras. Vai aparecer também uma obra que é muito interessante ao final da República, que diz que quando as almas chegam à Terra, ou seja, ele utiliza um mito importante na Grécia, que é o mito do rio Léter, ou seja, as almas atravessam um rio, que é o rio Léter. A palavra Léter em grego quer dizer esquecimento. Então, as almas que mais bebem das águas do rio Léter são aquelas que mais esquecem, as almas dos escravos. Tem uma teoria toda sociológica para isso. As almas que bebem menos das águas do rio Léter são as almas dos filósofos, e aqueles que melhor se lembram das ideias. E as que menos lembram das ideias são as almas dos escravos, são as que bebem mais as águas do rio Léter. É muito bonita a palavra Léter, porque quer dizer esquecer. E verdade é aletheia. A negação, ou seja, o que é a verdade? A verdade, vai dizer Platão, é fazer lembrar. É trazer a memória. Nesse sentido, é interessante no pensamento de Platão o que é a paideia para Platão, o que é a educação para Platão. A educação para Platão não é um processo, aquilo que depois Paulo Freire vai chamar de educação bancária, né? Não é um processo em que eu
expõe uma série de conceitos, de ideias, de informações e você as obtém de forma passiva. Não. O conhecimento, a educação, a paideia, ela é fruto, sim, de um autoconhecimento, e a educação, para Platão, ela é resultado de um processo de reconhecimento, ou seja, de trazer à tona, tal como ali no Mênon, no escravo, trazer à tona o conhecimento que já está ingresso no aluno. Tudo inatismo. Ou seja, tu percebe como Platão é fiel escudeiro da sua teoria. Ele é um inatista. Tá? Na próxima aula, eu vou fechar com os planos, com duas alegorias importantes. A alegoria do livro 6 da República, que é a alegoria da linha dividida, que mais do que uma alegoria é um modelo, e aí sim a famosa alegoria da caverna. Eu vou falar dessas duas alegorias e aí a gente fecha Platão, tá? Aí, terminando a próxima aula Platão, a gente vai dar na aula seguinte a gente começa a falar do filósofo antigo que eu tenho mais carinho, que é o Aristóteles. Tá bom? Grande abraço para todos.